Colocando aqui para gravar. Opa, vamos gravar. Vamos lá. Então, tá, buenas. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Tudo certo. Por enquanto, não, mas bem interessante. Beleza. Compartilhar a tela. Então, até aqui nós nos debruçamos para entender ali o conceito de substância, de ser a pessoa que somos, né? O conceito de essência. E agora nós vamos falar. Tá me ouvindo? Tô sim, tô sim. E agora nós vamos falar de que forma essa essência ela começa a se revelar na pessoa humana, tá? Através de quais meios, né? O que que significa então ser uma pessoa madura? Quando nós estamos diante de uma pessoa madura, nós estamos diante de quais características, né, que condiz a uma pessoa madura, né? Então aqui nós vamos ter características universais, que é comum a todas as pessoas maduras, e a partir dessas características universais, vai ter as características individuais, tá? Que a partir das características universais vai se afunilando para o próprio daquele indivíduo. Então, existe o próprio da pessoa humana, ou seja, que é para todos os seres humanos, existe o próprio daquele indivíduo, né? E o próprio do indivíduo, ele vai melhor se expressar e se manifestar, né, na medida que nós vamos nos tornando uma pessoa humana. Então, por exemplo, aquela pessoa que a gente percebe que tem muitos potenciais, né, ideias, tudo, mas não concretiza nada, né, não consegue Hum, se movimentar na vida, está sempre perdido, atrasado, né? Então, é Sim, porque ainda não conseguiu organizar o universal da essência humana, que é a partir dali que vai conseguir, né, se apropriar daquilo que é próprio do indivíduo, né? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma árvore, né? tá. A laranjeira, ela só vai conseguir ser laranjeira porque antes ela é uma árvore, Sim. né? E o ser da árvore é o ser para todas as árvores. Tu consegue dizer que a macieira é uma árvore, o pessegueiro é uma árvore, a laranjeira é uma árvore, o limoeiro é uma árvore, porque existe um universal ali que diz que aquilo é uma árvore. Sim. Se a laranjeira não conseguir se expressar como árvore, ela não consegue dar laranja, né? Então, se a laranjeira, na medida que está Uhum. crescendo, cresce de uma forma inadequada, né, ou não vinga como laranjeira, né, não se torna uma árvore, ela não consegue dar laranja. E é a mesma coisa como ser humano. Então, nós temos características que são universais, que dão estrutura, que dão base para a gente conseguir expressar de forma adequada o que é nosso individual. Então, pode perceber, Interessante. o problema, muitas vezes, não é a gente não conseguir reconhecer o nosso individual. A questão é que, por vezes, nós estamos muito presos a um individualismo ou a um egocentrismo que nós não conseguimos fluir na vida porque a estrutura universal de ser humano a gente não está dando conta. Né? Que daí nós vamos ver essas características universais, Ah, né? Então isso interessante. é bem importante de a gente observar e entender, porque isso nos ajuda a olhar de forma correta o desequilíbrio da pessoa que chega no nosso consultório, né? Aham. De dar atenção àquilo que a gente entende que é base, estrutura, fundamentos, para que a pessoa consiga cada vez mais expressar o indivíduo que ela é. Sim.
Então, vamos lá. Então, a gente precisa olhar para a palavrinha caráter, né? Então, a gente viu que personalidade é o próprio de ser pessoa, né? A personalidade, né, é a substância ser pessoa. A mesma coisa que nós temos uma garrafa e ela tem a garrafeidade, que é o próprio de ser garrafa, tá? Então, Sim. aquilo que vai melhor expressar a personalidade, o próprio de ser pessoa, é o caráter. Então, vamos olhar um pouco sobre Que caráter. cara. Opa, outra coisa aqui meio bagunçado. Então, caráter, né, o deixar vir à tona o ser pessoa, se expressa por meio do caráter. O caráter pode ser manejado para deixar vir à tona algo da substância que nos faz pessoa e que é estável. E está em nossas mãos construir o caráter, a marca pela qual a essência irá se revelar. Alport, que ele é um teórico humanista dentro da psicologia e que ele faz todo um estudo sobre a personalidade. É bem interessante ler Alport. Ele diz que caráter é a marca de um homem, seu estilo de vida e hábitos. E Samuel Smiles diz que também ele é um teórico que vai trabalhar as questões de caráter e personalidade, diz que o caráter é uma propriedade, é o mais nobre dos bens e faz jus à aprovação e respeito de todos. Uma pessoa de caráter é reconhecida como uma pessoa boa. Então, uma pessoa que não tem caráter é uma pessoa que não consegue expressar aquilo que é próprio de uma pessoa madura, de uma pessoa humana, né? Então, personalidade, a nossa essência, ela não se constrói, ela não amadurece. Ela se revela no amadurecimento do nosso caráter. O caráter, antigamente, caráter, essa palavra caráter, ela era utilizada não só em questão de ser humano, né, em questões psicológicas, mas ela representa limitações, né? Então, a etiologia da palavra caráter, ela tem como base limitações, é aquilo que limita, antigamente se utilizava para limitar me fugiu a palavra agora, um terreno de um outro terreno, Ah, tá. um Tá. espaço de outro espaço, né? Então, ele confere essa limitação, né, de algo. Ou seja, ele mostra que algo tem um início, meio e fim, de que algo ele é visível, ele é estruturado, né? Então, um terreno sem demarcações, tu não sabe onde é que está o terreno, onde ele Não, começa, onde ele termina, as onde medidas dele, né? As características sim. daquele terreno em específico, porque se ele não tem delimitações, ele pode se misturar com outras áreas, aí fica uma coisa diluída, confusa, né? Então, a pessoa sem caráter é uma pessoa diluída, uma pessoa confusa, uma pessoa que se perde no entorno. Ela não consegue delimitar, né, a sua área, delimitar os seus movimentos, mostrar o que ela é, quem ela é. Então, se eu não consigo mostrar quem eu sou, né, o que é a minha essência, né, logo o meu caráter não está bem desenvolvido, não está maduro ainda. Então, tem algumas circunstâncias que me falta caráter, que me falta delimitações, Como né? imaturidade, como se fosse uma imaturidade, o não saber, uma coisa Isso, nesse estilo, né? isso, exatamente. É que popularmente falando, a gente usa mais nesse sentido de bom e ruim. Ah, você não tem caráter, você não é É, bom, você não é confiável, não é isso, consigo confiar. isso, Popularmente falando, é nesse lugar, né? isso, exatamente. Uma pessoa que é confiável, uma pessoa boa, ela mostra muito mais o próprio do ser humano.
Ela mostra muito mais a sua essência, a sua individualidade, né, em essência. Então ela revela mais virtudes, mais valores, mais profundidade, né? Hum, E isso só se dá a uma pessoa que forja o seu caráter, que amadurece, né? Então, no dito popular está correto. É isso aí mesmo. que bom, porque normalmente às vezes dá umas confusão, né? Ah, sim. É o que o pessoal fala que realmente significa, né? Sim, sim. Mas é isso aí mesmo, é por aí, né? Que uma pessoa de caráter, ela tem um estilo de vida próprio, né? Ela tem hábitos, né, que vão demarcar, né, o próprio que é dela, a sua individualidade, a sua essência. Uma pessoa que falta caráter é uma pessoa que não tem estilo de vida, né, apropriado ao desenvolvimento de um ser humano. Normalmente, ela ainda está fixada dentro das faculdades vegetativas, né, só da sobrevivência, sensitivas, só do bel prazer, né? Aí se torna uma pessoa vulnerável, uma pessoa que não dá para confiar, porque é uma pessoa que ainda está muito presa aos impulsos do instinto, Uhum, uhum, faz sentido. entende? Então, o que vai ditar no comportamento dela é a sobrevivência, o que vai ditar no comportamento dela é o bel prazer, um egocentrismo, um individualismo. Agora, uma pessoa que começa no processo de amadurecimento, no processo de desvelar a sua personalidade, ou seja, a sua substância, a sua essência, o que é próprio dela, ela começa a entrar na faculdade intelectiva, a fazer uso da razão, que é o que a gente viu em Aristóteles, né? E aí é o movimento dela, o comportamento dela, o seu estilo de vida, os seus hábitos, né? Começam a ser influenciados por uma busca de uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que é própria do ser humano. Então aqui vai entrar a vontade, vai entrar os sacrifícios, vai entrar valores, virtudes, vai entrar o senso de comunidade, né? Ou seja, a pessoa consegue transcender a si mesmo, que é o que a gente vai olhar desses universais, o que é próprio do ser humano. Então, a pessoa que entra na faculdade intelectiva, ou seja, na dimensão noológica do ser humano, que a gente falou ali, que é a dimensão espiritual, então ela mostra um novo movimento diante da vida, de desenvolvimento, né? Então, a gente precisa saber esses movimentos até para ajudar a pessoa, aos poucos, ir se direcionando para esse caminho. Lembra porque nós, como terapeuta, nós temos um olhar, a gente entende para onde que vai o desenvolvimento humano, independentemente de qual pessoa que nós estamos falando aqui, porque aqui nós estamos falando de universais, Sim. tá? Depois disso, nós vamos olhar para o individual, que é o que eu chamo de eixo central de luz. Qual é a luz própria daquela pessoa? E aí Certo. são características individuais de cada pessoa, que por vezes, muitas vezes aparece na, na fala do interagente, mas a gente percebe que ela abafa tudo aquilo. E aí o livro que tu tá lendo, ou já terminou de ler, do Jean-Yves Leloup, né, Uhum, fala mais dessa parte individual, que é o medo de ser aquilo que eu sou enquanto indivíduo, não enquanto universal, né? sim, sim. Então, seguimos. Então, Edith Stein, que é uma... A Edith Stein, ela é uma filósofa, mas, ao mesmo tempo, ela é uma santa católica, ela foi canonizada. Ó. Teresinha de Jesus, se eu não me engano, é o nome dela, enquanto freira, né? Só que antes Aham. de ser freira, ela era filósofa, ela era discípula de Edmund Husserl, que é um filósofo da fenomenologia, né? Então ela traz toda essa bagagem, ela continuou depois de se tornar freira, ela continuou com seus escritos, mas sempre se baseando na fenomenologia de Husserl. Então a Edith Stein, bem interessante de ler a obra dela, as obras.
né? Ela tem uma obra bem vasta, falando sobre antropologia humana, o que que é ser um ser humano, falando de relações, de empatia. E aí depois ela tem uma obra, umas obras que vai em direção à religião, né? Que também vale muito a pena ler também, né? Tem uma obra dela que é A Ciência da Cruz, por exemplo, que ela vai falar sobre a noite escura da alma, né, sobre a importância de a gente encarar a nossa própria cruz também, para a transcendência, para se tornar santo também, que é dentro do budismo, é se iluminar, né, do hinduísmo também, Uhum. tá? Tu ia perguntar alguma coisa? Não, não, bem interessante. Beleza. Então, para Edith Stein, a essência da pessoa não se desenvolve. Ah, isso eu falei para ti agora. Não se desenvolve, mas se desdobra. Vai se mostrando aquilo que eu sou unicamente no curso do desenvolvimento do caráter, né? No qual se manifestam as qualidades individuais, né? Então, isso aí a gente falou agora. A Edith Stein, ela usa um outro termo também quando ela se refere à essência da pessoa. Ela fala o núcleo da pessoa humana. Eu acho interessante essa palavra. Então, Aham. é Cada um se expressa, mas fez sentido dela também. exatamente. Então, ela reforça isso que eu falei, né? Que a nossa essência, o núcleo da pessoa vai se mostrando na medida que nós vamos desenvolvendo o caráter, né? Que então a gente vai desenvolvendo o caráter, vamos amadurecendo universalmente como pessoa e as qualidades individuais vão se mostrando ao mesmo tempo. Então, a essência da pessoa, ao desdobrar no caráter, imprime no exterior da pessoa um movimento de sentido, de profundidade, de valores, um movimento que vai ao encontro da verdade, da beleza e da justiça. Então, quando a gente olha uma pessoa, tá, que tu vê que é uma pessoa de caráter, uma pessoa madura, ela sempre vai mostrar isso universal, né? Então, esse tipo de pessoa sempre vai mostrar que o movimento dela tem um sentido. Ela não está no mundo por estar, né? Quando tu percebe que quando tu tá com uma pessoa madura, um- um- amizade, por exemplo, é uma amizade que ela sempre te inspira a ir ao encontro de algo. Não é uma amizade que tu sai dali perdido. Ok, tivemos um momento ali de prazer, mas tu não vai para lugar nenhum, né? Uma pessoa Faz sentido. madura, tu percebe que ela tem um movimento de profundidade. Ela não se perde na banalidade, ela não se perde na superficialidade, nas fofocas, né? Ela sempre vai buscar questões que falam da verdade, que falam da beleza, que falam do que é justo, no, por vezes no cotidiano, né? Eu tenho o pai do meu primo, já é falecido, né? O Ângelo, eu adorava sentar do lado dele para conversar. Porque qualquer coisa que tu conversava com ele, podia ser de futebol, podia ser de qualquer Hum, coisa. Ele sempre trazia algo mais profundo ali. Uma que interessante. reflexão, um valor, um sentido, o porquê das coisas. Nossa, ficava ali, fala mais, né? Teve uma Ah, vez que o meu primo, o Matheus, né? Ele estava ali na época de sair da adolescência, o que que eu vou fazer da vida, né? E ele joga muito bem futebol, né, o Matheus. E ele foi convidado para fazer um teste no Curitiba, né, lá do Paraná, no time de futebol. E aí o Matheus não quis ir fazer o teste, sendo que ele já tinha falado que queria ser jogador, tudo, né? E ele não quis ir fazer o teste. E aí eu falando com o Ângelo, eu perguntei para ah, ele, mas tu não tentou fazer a cabeça dele, né? Incentivar ele a ir lá fazer o teste, né? Ele sim, disse, sim. eu não posso me meter nisso, ele falou.
Porque se ele não aprender a fazer as escolhas dele, se frustrar com as próprias escolhas, ele não vai se tornar um adulto que precisa ser. Faz sentido. Porque a decisão é dele, a frustração também é dele. Então ele preferiu não correr o risco nem de se frustrar. Mas se eu Exatamente. for, não for chamada, aí vai, todos os meus expectativas vão para cima e aí eu vou me frustrar. Olha que interessante. É. Ou ele É pode uma... ficar, pô, e se eu tivesse ido? Isso é uma resposta que ele não, Nossa, é uma merda. né? Mas é algo que ele vai precisar lidar. É, Isso faz exatamente. parte das Ele tá. nossas escolhas, É, né? exatamente. Então, O ir ou não ir vai ter que lidar. É. exatamente. Aí o Ângelo ele quis me trazer essa questão, né? A gente precisa lidar com as nossas escolhas e não depender do incentivo ou do aval do outro. Faz todo sentido. Faz todo sentido. É que a gente tem vontade, né, às vezes, de tipo assim, nossa, se eu pudesse me meter só um pouquinho, porque não sei, aí vai se arrepender depois. Não, vai tentar, né, de dar vontade, né? E faz Né? sentido, cada ser humano tem a sua caminhada e a sua evolução, né? A sua Exatamente. responsabilidade. Foi Né? muito sábio. Então, é uma pessoa que demonstra valores, princípios, né, virtudes, né? Lógico, não é uma pessoa chata, uma pessoa, né, que é aborrecido ficar do lado dessa pessoa, né? Tem que ser tudo certinho. Não. Tu percebe que ela tem um movimento natural, ela brinca se tiver que brincar, né? Mas ela não se atém a assuntos banais, assuntos superficiais, entende? Então, isso é bem interessante. É uma pessoa que preza pelos momentos de estar com o outro, mas preza também os momentos de solitude, de estar só, de contemplar, porque lembra das virtudes que a gente viu na aula passada, né? A questão da sabedoria prática, sabedoria teórica, Ah, sim. né? Então, a sabedoria teórica nos traz a nossa ação cotidiana, as nossas práticas, estar junto, a justa medida. E a sabedoria teórica, ela nos traz para o contemplativo, né? A gente ter momentos de contemplação, momentos de, né, de estar em comunhão com a natureza, com o alto, né, com aquilo que tu queira chamar. Né? Então, a pessoa madura, ela consegue, né, estabelecer ponte entre essas duas realidades de sabedoria. Por quê? Porque esses são movimentos que são despertados na medida que a gente vai saindo da faculdade vegetativa e sensitível para a faculdade intelectiva, que é próprio do ser humano. Muito bem. E aí a gente começa então a falar da pessoa madura, tá? Aqui então eu vou falar, aqui eu estou trazendo segundo Alport, tá? E e ele vai trazer fases, né? Ele vai trazer critérios, melhor, critérios do amadurecimento, para a gente, né, ter Interessante. esses critérios, ter uma base, É né? porque senão fica muito abstrato, né, Léo? Senão fica muito, tipo, ah, é uma pessoa boa, mas o que que é bom? A religião faz muito isso. A religião, nesse sentido, eu acho ela muito legal, que ela traça uma linhazinha. Tipo, ó, a Isso, gente é isso aqui, ó, a gente tem que perdoar, tem que amar, tem que tirar a vaidade. Né? Então, traça uma linha bem legal pra gente traçar, mas é difícil, é uma coisa muito abstrata, é o ser humano maduro, né? exatamente. A gente precisa ir para os universais, né? O que é base para todos. Não, a gente se perde, Aham, né? é muito A gente importante. volta, a gente volta lá pro Nietzsche, na questão do niilismo, né? Do vazio dos valores, Aham, né? aham. Ou o homem como centro, o ser humano como um centro, né? Ah, é. Aí, Onde que os valores partem do ser humano. Aí não é universal, é individual. Então, aquilo que é para mim, aquilo que é para ti. Aí a gente entra na subjetivismo. sim, A sim, faz todo sentido. subjetividade, ela só é saudável se existe o universal. É a mesma coisa, vamos Ah, pegar, a gente está falando de futebol, né? Se não tem ali as delimitações do campo de futebol, vira uma zona. Se não tem sim, as regras, vira uma zona. Aí sim, pode tudo. sim. Cada um vai falar uma coisa, né? Ah, eu quero
quero passar dessa linha e não vai ser escanteio, porque eu quero, não tem essa regra, eu que invento a regra na hora. E é muito fácil, né? Faz Então a sentido. ideia é a gente não tem a justa medida, a ideia é um vale tudo, né? Então o Esperto. Alport ele traz alguns critérios para a gente observar essa questão da maturidade e também, ao mesmo tempo, exercícios que é interessante tanto para nós quanto para o interagente, né, no É, consultório. Se a gente perceber que é adequado determinado exercício, a gente pode estar oferecendo para a pessoa botar em prática, para ajudar nesse processo interessante. de amadurecimento. Então, vamos lá. A pessoa madura tem daí que ele já trazendo algumas características da pessoa madura. Ela tem um equilíbrio no uso dos seus meios de ação, como as suas paixões, a sua vontade e a sua inteligência, né? Então ela consegue esse equilíbrio, ela não é só paixão e ela não é só vontade, porque as duas coisas no extremo é o problema. A pessoa que só se movimenta através da paixão, né, é a pessoa do bel prazer. A pessoa só da vontade, ela fica muito árida, porque ela perde a capacidade de prazer. Daí aquela pessoa só o sacrifício, só o workaholic, né? Daí perde a capacidade de contemplar, né? De Ah, ter um momento de divertimento, de diversão, de lazer, né? isso é interessante. Tipo assim, não seria uma pessoa que não se diverte, que é chata, é o que você estava falando, que é chata, que é boring. Não é isso. É a pessoa que tem a sua medida das coisas, né? Que não vive Isso. só pelo prazer, tudo, mas ela tem prazer, né? Não é, então virou santo. É, exatamente. É. E eu acho Que que é, faz tudo parte da vida, né? é, que é a sabedoria que a gente viu ali, né? Essa virtude da sabedoria intelectiva, né? De encontrar a justa medida das coisas, né? Nem Uhum. 8 nem 80, né? Por isso o uso da inteligência. A inteligência que vai nos dar esse equilíbrio, que não vai nos dar a razão, o caminho do meio, né? Então isso é muito característico de uma pessoa madura. Uma pessoa madura é uma pessoa empática, ela consegue transcender a si e se colocar no lugar do outro. Uma pessoa imatura, ela ainda está muito no egocentrismo, ela ainda é muito infantil, em função do ego, né? Então, Uhum. ser uma pessoa empática, ela vive relações saudáveis, que é o que a gente conversou, acho que foi aula passada ou retrasada, sobre que a porta do amor, lembra que a gente falou que abre para fora, né? E o amor só flui se eu Sei. consigo olhar para o outro, compreender o outro, né? E não fico olhando só para mim. Aí as relações saudáveis vão se construindo naturalmente, né? Então a pessoa madura é uma pessoa que tem firmeza, mas tem respeito ao afirmar o que pensa, né? Então a pessoa madura não é aquela pessoa que o outro está falando algo, por respeitar o que o outro está falando, eu não vou afirmar o que eu penso. Não, eu tenho a minha individualidade também, né? Mas eu vou trazer os meus pontos. E, se possível, eu vou incluir o ponto do outro também, porque o meu olhar é mais amplo, né? Então, eu sou de esquerda, mas tem pontos da direita que é muito importante, eu vou incluir na esquerda. Eu sou de direita, tem pontos na esquerda que são importantes, eu vou incluir na direita, né? Aham. Por que que eu vou ficar fechado É, só no meu ponto? sim, sim, sim. É ter maturidade para ver a verdade dos dois lados, querer ter razão, né? Não Né? quero ter a razão, mas eu quero enxergar as duas partes e ver, isso aqui tem bom aqui, isso aqui tem bom aqui, e acho que o problema desse aqui é isso, para conseguir, né? Ter essa maturidade de fato É mesmo. maturidade, exatamente. Então, a pessoa madura é uma pessoa que se adapta. E ela se adapta não porque ela se anula, ela se adapta porque ela é flexível no sentido de eu olho para a realidade, eu olho para a circunstância, eu entendo a circunstância. Então eu entendo como eu preciso me movimentar aqui, porque se eu ficar rígido
só numa perspectiva de movimento, as coisas vão se atrapalhar, vai entrar em desequilíbrio, Uhum. né? Ah, só tem esse jeito de fazer. É o exemplo lá da forma de assar o peixe dentro da forma. É achar o peixe. Nossa, essa é muito boa. Aham. Não, só posso assar o peixe se eu cortar o rabo e a cabeça. Só tem esse jeito de assar o peixe. Não, e você falando isso, vai trazendo várias coisas, de tipo assim, uma pessoa que é extremamente intelectual e ela vai numa roda de pessoas não tão intelectuais e ela fala, ai, nossa, meu Deus, eu não pertenço. É ruim também, porque ela não tem Né? flexibilidade, não tem ela não se adaptou. E tipo assim, não é um para sempre, não é todo dia, mas às vezes vai ter isso na sua vida, de você conviver com as pessoas que você às vezes vai ter que. E aí você pode observar, analisar, entender, e não desmerecer ou sair, porque aí mostra a imaturidade, mesmo que tenha maturidade intelectual. É, exatamente. Né? Eu desenvolvi muito intelecto, mas com pessoas, porque eu sou maior, eu sou melhor, aí já mostra não tem maturidade. A maturidade conseguiria lidar bem, assim, conseguiria ser flexível a esse ponto de não, vamos entender o pessoal aqui, puxa, eu não sei de surf, eu não sei de futebol, mas vamos tentar um pouco entender o que eles estão falando ali, né? É interessante isso. É. Se entrosar, se adaptar àquele momento, né? Viver aquele momento, né? Viver aquele momento, entender que aquele momento não é o todo. Uma Não é pessoa todo, é exato. imatura, ela vê aquele momento como um todo. Por isso que ela se perde naquele momento, porque aquilo ali é como se fosse o todo da vida dela. Que nem É. agora cedo, antes do nosso encontro aqui, né? Desculpa a palavra que eu vou falar agora, tá? Mas a Interagente falou, eu me fodo o tempo todo. Aham. Eu olhei para ela, tem certeza disso? Então me É. conta, da hora que tu acorda, da hora que tu vai dormir, tu acorda já se fudendo e vai dormir se fudendo? É. Ela olhou assim, tá, não é bem assim. Porque ela não tem É. essa capacidade de reflexão do uso da razão. Ela está Uhum. ainda muito dentro da faculdade vegetativa e sensitiva. Interessante. Interessante. E aí, Aí a lógico, ela gente consegue se adaptar. generaliza e amplia, né? A gente adora ser vítima, ampliar e aumentar. E olha o meu drama, olha, né? É um humano uma, uma falta de maturidade. Uma- Isso, exatamente. E aí trazer para a realidade, né? Para o crescimento. É o que você falou, é guiando. Qual que é o objetivo, É, né? exatamente, né? Então, isso é bem interessante, entender essas características da pessoa madura para a gente ir observando nessas Muito funções, né? E olhando para nós também, né? Tem claro, circunstâncias da vida que a gente ainda não consegue se adaptar como poderia. Bom, então vou olhar claro. para isso, Aham. né? Agora, se eu não conheço essas características, eu acho que é normal. Aí eu fico derrapando em cima daquilo ali. Falou tudo. Falou tudo. Falou É, tudo. Se você não sabe o que esperar, o que para onde ir, se você não tem um norte, qualquer caminho serve, né? Tipo assim, eu não sei é, que eu preciso perdoar, eu não sei que eu preciso ser flexível e entender. Eu não sei. Eu tô aqui, então eu vou tirar da minha cabeça, sozinha, do meu conhecimento super limitado. E aí eu não gostei, não gostei. O outro falou uma coisa que eu não quis, não quis. E aí fica um negócio muito pessoal, é tudo eu. Aí eu viro Deus, né? Tipo, tudo eu. é, Ou para me provocar, não tem nada a ver com você, meu filho. E aí vira uma baguncinha boa, né? Faz todo, exatamente. faz todo sentido. Ter o norte, né? É que não tem outro lugar sem ser religião, vai ser só na filosofia. Só na filosofia que desenvolve Quem isso. vai Oi? na escola sinto muito, ninguém vai falar sobre isso. Ninguém vai falar sobre É isso. religião que o pessoal tem, muita gente tem um preconceito gigantesco e filosofia. E quem faz Filosofia. filosofia? Ninguém. 1% da Hoje população. tem grupos de desenvolvimento pessoal, só que é muito nova era. Então, se tu vai observar esses grupos nova era, eles têm, às vezes não, eles não É uma demonstram, tá? Mas ainda está muito no individualismo. É muito só eu sobre si, entendo, sobre si. é uma linha da verdade, mas não tem estrutura. É,
Eles trabalham com a verdade, senão não chamava. Senão você não consegue estar junto, você não consegue nem participar. Então ele trabalha com a verdade, mas não tem. E aí se perde nos valores. Aí às vezes perde para cá ou perde no pode tudo, no liberalismo. Ele tem um quê de liberalismo que pode ficar perigoso, né? Eu entendo o que você falou. E daí tu não pode falar sobre moral e ética, porque senão tu é um moralista, né? Aí Ah, não, pode é. ter certas crenças, né? Porque vai tirar as pessoas da zona de conforto, né? Então, um caminho espiritual que não te desafia, que não te tira da zona de conforto, esse é, é, esse Deus estilizado à minha maneira, né? O meu Deus é assim, né? Ele segue as minhas características. Opa, daí um Deus que não te enfrenta, que não te provoca, desconfie. Né? Então, uma pessoa madura, né, é uma pessoa que não é precipitada e nem é atrasada em relação ao que a vida lhe impõe como exigência, né? Então, ela não é precipitada no sentido que não age por impulso, né, com ansiedade, com impaciência, né? E ao mesmo tempo não é atrasada no sentido de ficar protelando, postergando, né? De nunca fazer nada, de nunca. Eu entendi. Exatamente, a famosa procrastinação, né? Não, a pessoa que é madura, ela vai olhar para as exigências que a vida lhe impõe, né? E vai se organizar para resolver aquilo ali, vai buscar os meios para resolver aquela questão, né? Não vai agir por medo e nem por preguiça. Ela vai agir porque precisa agir de forma adequada, Aham. né? Ela não paralisa diante do medo, pelo contrário, ela olha para o medo, entende o medo, compreende o medo e vai com medo, né? A coragem que a gente viu lá como uma virtude, né? Que é o agir com o coração, não é agir sem medo. O corajoso, ele age com medo, ele percebe o medo, ele está ciente do medo. Por isso que tem menos chance de dar problema. O corajoso, ele não é impetuoso e desprevenido, né? Ele não age no impulso, o corajoso. Então, a pessoa madura, ela também é uma pessoa prática, ela não é uma pessoa que fica se perdendo no emocional, né, nas paixões, né? É uma pessoa responsável, né? Então, ela responde pelos atos de si, né? Ela se compromete com o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da comunidade, né? E por buscar um equilíbrio, a justa medida, ela não exagera, é uma pessoa que não tem exageros. É uma pessoa que tem uma vida simples também. Que é diferente de ser humilde. Tu travou, não sei se tu tá me ouvindo. Tá me ouvindo? Agora foi só o finalzinho que não, que o rapazinho aqui tá batendo uma vitamina barulhenta e já terminou. Sorry. Já terminou. Ai, ai, ai. Finalzinho, o Faz isso finalzinho da na reunião humildade. dele. Não escutei também. Fala de novo. Faz isso na reunião dele. Ai, vou subir lá em cima e vou ficar com o liquidificador bem pertinho. Ele vai ver Isso. só. Mas eu faço minha reunião no escritório, não na Ele cozinha. vai ver só. Eita, lasquei. Você estava falando do finalzinho da humildade. Isso. É que muitas vezes a gente confunde humildade com simplicidade, Nossa, minha família. né? Não que uma coisa não tenha a ver com a outra, tem a ver quando é saudável, né? Mas simples, uma pessoa simples é uma pessoa prática, uma pessoa que não tem exageros, é uma pessoa que busca a simplicidade, não complexificar as coisas, deixar complexa, né? Tá, Agora, uma tá. pessoa que tem humildade, humildade é aquele que reconhece o outro e a si mesmo. É uma pessoa que reconhece os seus limites
e os seus potenciais. E por reconhecer os seus limites, eu vou dizer para ti, de fato, isso eu não sei, eu preciso aprender. Perceba que isso não tem Ah, a ver com simplicidade, tá. Nossa, né? tá. De fato, tu está correta, porque isso eu não sei mesmo, eu errei nisso. Eu admito, porque eu reconheço os meus limites, né? Eu reconheço meus potenciais. Humildade está mais relacionada, então, com orgulho, com essa linha de, tipo assim, Isso, porque você falar, eu não sei, você não pode ter, tipo assim, você abaixa o orgulho e fala, nossa, eu não sou melhor, né? Eu não, esse pedaço não quer dizer que isso, tipo, diminui ou não, mas essa parte eu não sei. Ou, isso. às vezes humildade em pedir perdão, nesse sentido, né? Humildade nesse sentido de mais Reconhecer relacionada o erro, pedir com o desculpa. oposto do ego, egoísta, um pouco, Isso, tá? exatamente. Mas tu só consegue ser verdadeiramente humilde, né? Quando tu reconhece as suas limitações e entende que tu é Tá. falho, entende que tu tá se desenvolvendo, mas tu também reconhece que tu é bom em muitas coisas, que tu tem valor, que tu tem capacidades, Ah, tá. Tá. Ah, tá. Tá. Nossa, faz entende? sentido. Porque a pessoa vai se perder. A pessoa que não tem autoconfiança, não tem dentro de si, ela não vai conseguir falar, eu não sei. Ela sempre tem essa insegurança muito grande que vai tentar se defender. Ai, vou me Exatamente, defender. Não, 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 é assim. Aí fala uma coisa mesmo que não faça sentido. Entende? Que ela não quer mostrar que ela não confia nela mesma. Que ela não. Que exatamente, ela tá em dúvida dela mesma ali, né? Pra não mostrar, porque dói. Ah, exatamente. Para isso, tu tem que reconhecer os teus valores, os teus potenciais. E saber que tu não uhum. é perfeito, que tu tá aqui para aprender com, Sim. Bom, né? boa observação. Boa Né? observação. E aí tu consegue Faz sentido. reconhecer isso no outro também. Porque às vezes tem uma associação errônea de humildade com dinheiro, né? Humildade com a simplicidade financeira. Aí vira uma baguncinha boa. Isso aí não tem nada a ver com ser humilde. Vamos ser Nada. humildes, ó, não mostra nada pra ninguém. Você tá falando assim, vamos ser. Tá usando a palavra humildade de forma errada. É. Não vamos ostentar. Aí tudo bem. Aí seria talvez uma outra forma, ó, não vamos ostentar. É E aqui feio nós estamos ostentar. falando de soberba, de orgulho, né? Vaidade. Esse não E a não é sabedoria do ser simples, né? Então, isso que aí. a gente às vezes luta para ter alguns rótulos, né? A gente gosta de alguns rótulos. Como sou uma pessoa boa. Nossa, eu adorava isso aí. Nossa, eu sou tão boa. Nossa, olha só. Aí a gente conhece mais para eu não sou tão boa assim, não. Tem um monte de defeito. Deus do céu. Sim. E aí você vai sabendo, vai se conhecendo mais, enfim. A humildade é uma coisa que eu preciso até, é sempre legal, porque tem problema na minha família. Não, tem que cuidar isso, De porque daí confusão da palavra. a gente olha só para a humildade só dentro desse aspecto de ser pobre, né? De Uhum. ser simples, né? Aí que se confunde a simplicidade com humildade, né? A gente coloca o simples da humildade com uma pessoa pobre, uma pessoa que não prospera, uma pessoa que tem que baixar a cabeça, não pode se mostrar, né? Não pode ser, né? Daí Sim, a sim. pessoa ali está Você com não é melhor que os outros, você não pode se potenciais, mas não pode porque senão eu vou me sobressair aí, eu vou deixar de ser humilde, É engraçado, é interessante. Na minha né? família é uma misturinha, porque ela tem verdade com a mentira, tudo misturado. Tudo. Tem coisa que você fala assim, nossa, faz todo sentido, né? Não ter o orgulho maior, o ego maior. Né? Faz todo sentido. Só mentinha. Pode entrar, Gans. Faz todo sentido. Só vou por um negocinho Bem, uma comida Fica, na geladeira. fica à vontade. Gans, fica à vontade. E aí, pô, como é que tá? Tudo certo, tranquilo. Fazendo aula. Vou por um então, negocinho na assim, geladeira. então,
Alport, antes de falar sobre os critérios, ele vai trazer uma premissa básica, né? Onde que não haverá amadurecimento se a pessoa não souber quem ela é. Essa é a premissa básica Uhum. que a gente falou sobre o autoconhecimento, né? Ou seja, a personalidade só vai se desvelar, né? A pessoa humana, a essência da pessoa humana, se eu souber quem eu sou, né? Se eu souber o que é ser pessoa, né? Então, o amadurecimento ele não acontece se eu não sei quem eu sou. O cume do processo terapêutico coincide com o aumento da autoconsciência. E saber quem sou impõe saber que de onde eu vim, do ponto de vista cultural, país, relação familiar, tradições, nome, né? Como também saber que não viemos ao mundo por acaso. Nós somos ontologicamente predestinados à perfeição. E essa perfeição acontece na medida em que caminhamos rumo a tornarmos-nos o ser que somos, fazendo a obra que nos eleva a Deus. Então, nos tornarmos o ser que somos é manifestar a substância, o ser do ser humano, o ser da pessoa humana, né? Então, nós temos esses dois pontos. O universal. Opa, tu ficou vermelho. Tá bom pra você? Tá me escutando tudo certo, né? Aham, tá tudo certo. Deu uma travadinha? Então, a Alport vai nos trazer essa questão da autoconsciência. Eu preciso ter consciência da minha condição enquanto ser humano, no sentido de uma condição pretérita, né? Ou seja, uma condição que é minha história, que me constitui, né? Aham. Que é a cultura onde eu nasci, o país, a família, as tradições, o meu nome, né? Eu preciso ter essa consciência, porque se eu não tenho essa autoconsciência, né? Tudo isso aí vai me influenciar. E se eu for inconsciente a tudo isso, é isso que vai ditar a minha vida. É que nem o Jung fala, não me lembro em qual livro, mas eu sei que é ele que falou, não foi outra pessoa, mas que ele fala, né? Nós vamos chamar de destino, não sei se tu já ouviu essa, Ah, né? essa frase é boa. Conhece essa? Não, mas tá parecendo boa. Nós Vou vamos chamar. chamar de destino, né? Todo aquele conteúdo inconsciente que movimenta as nossas ações, né? E que não tem É, nada a ver com o destino. é, é muito interessante o quanto que ele cava o inconsciente coletivo para tentar, a partir daí, chegar no inconsciente individual, né? Para a gente ter consciência dessa toda essa construção, para a partir disso a gente poder fazer escolhas, né? Tipo, Exatamente. olha, é uma construção coletiva. Você concorda? Faz sentido para você? Não faz? Porque senão a gente é e nem sabe por que é, né? Não sabe por quê? Exatamente. Né? Que nem o interagente lá que eu estou atendendo. Ele tem toda uma questão de explosão, de irritabilidade, quando alguém tem um comportamento que para ele é de insubordinação, né? Aí o que que acontece? A gente foi olhar para relações familiares e está tudo ok. Mas ele foi educado dentro de um colégio militar, Ah, né? Que tem toda uma questão de hierarquia, de sim. subordinação, né? De baixar a cabeça e fazer o que é mandado. E aí tu vai trabalhar com a geração Z, uma questão cultural, onde eles não vão baixar a cabeça, Não. vai dar PT. E aí eu disse para ele, tu quer ser empresário, tu precisa estar condizente com a geração atual. Tu não pode ser empresário hoje achando que tu tá nos anos 90, anos 80. Aham, aham. Nossa, faz todo sentido.
Porque a liderança faz todo sentido, porque a liderança de antigamente era uma liderança rigorosa. Olha, eu mando, você obedece porque você precisa do dinheiro, isso aqui. Agora, a gente tem que amar, tratar com respeito, cuidar. O que é bom, só é diferente, mas é diferente Sim, melhor. A gente, como líder, tem que ser mais é ótimo. inteligente ainda. Fala para É, ele ler o monge exatamente. executivo. Ler o monge É. executivo Não quer vai, dizer que vai... não existam regras. Sim, É interessante. faz sentido. Porque também não é uma libertinagem. Ai, coitado, o funcionário faz o que quer, né, do jeito que quer, porque coitadinho, não é nesse lugar, né? Fez sentido, você falou. Então, isso é muito importante, né? A gente perceber as nossas relações com esse passado histórico que nos constitui. Mas, ao mesmo tempo, existe algo que nos constitui e que é inconsciente também, e que nós precisamos ter essa autoconsciência, que é o nosso destino, que não é esse destino do inconsciente no sentido de não saber sobre a minha história, né? Mas é esse destino que condiz com a substância, com a essência humana, que é o destino da laranjeira é dar laranja, o destino do limoeiro é dar limão. O destino do ser humano é ser predestinado à perfeição. É a mesma coisa. Uma garrafa que fecha e que guarda o líquido dentro dela mesma, ela está sendo perfeita, porque ela está sendo quem ela tem que ser. Ela está No revelando o ser dela. perfeição, você diz perfeição moral, ética. É Quando a gente, porque é a nesse. perfeição, a, a perfeito, né, é aquele que revela a sua essência, que ela se torna pessoa, que ela se torna pessoa madura, né? E que ela consegue revelar a sua individualidade em sua potência, né? Então ela trilha o caminho dos universais, ou seja, de se fortalecer enquanto pessoa humana, ser humano, e ao mesmo Uhum, tempo isso traz estrutura e base para ela atualizar. Lembra que a gente falou sobre a atualização, né? O ato e potência, ou seja, atualizar a potência que está ali dentro, escondidinha, querendo se revelar, que é a da essência individual dela, né? Então ela conseguir agir, conseguir agir conforme a sua individualidade, ou seja, eu conseguir agir como uma laranjeira que dá laranja e não como um limoeiro que dá limão. Eu consegui ser aquilo que eu sou e não o que o meu pai foi, o que a minha mãe foi, o que o grupinho lá do Instagram diz que tem que ser, entende? sim, Nesse sim. sentido, a perfeição, né? Trazendo num E, aspecto mais religioso, aqui eu me torno a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque através de mim eu vejo, como Jesus diz, né? É através das minhas obras que eu vejo as obras é, do Pai. Nesse sentido da perfeição. porque na religião, no espiritismo, a gente tem o que é a perfeição. Tipo assim, você tem um norte de, tipo assim, o modelo é Jesus, né? Então, tipo, a gente tem um norte ali de, tipo, tem que perdoar, tem que amar o próximo como a si mesmo, não tentar não ser egoísta, tem todo um ali da moral que eu acho que anda junto, vou te falar a verdade. Porque não é nada absurdo, é tudo difícil, mas nada absurdo. Né? Nada Né? fácil. O Jesus, ele é um arquétipo do que é ser humano. Ele é um referencial a ser alcançado, né? O É, Jesus, ele vive a dimensão lógica. Ele realizou a faculdade intelectiva, né? Buda, ele mostra, sim, né, o potencial de ser humano, uma Madre Teresa de sim, Calcutá, né, um Francisco de Assis, né? sim, Então sim. aqui ele está mostrando a grande maturidade, né? Tudo que nós somos capazes se a gente se permitir se tornar ser humano, né? Faz todo sentido. Lendo
né, a biografia desses grandes avatares, tudo, né, que no fim das contas eu faço uma síntese e digo que o desenvolvimento espiritual, antes de tudo, é se tornar ser humano. Não existe desenvolvimento espiritual sem se tornar ser humano. Ser humano é a base, né? Todos esses grandes líderes, antes de tudo, foram um ser humano. Eles não são seres extraterrestres, né? Eles não são pessoas fora da Fica casinha. Oi? É que muito amplo, ser humano, essa palavra ainda me dá conflito de tipo, É o que ela, nós ela é muito, estamos aqui. exatamente, que é tudo que a gente está conversando, de maturidade, de valores, de é, tirar um pouco dos sete pecados capitais, você saber o que é não ver de prazer e tal. Mas é uma confusão, porque todos somos. Não, Sim. todos somos, mas eu entendi o ser, né? O ser, tá ali na essência do ser, né? Na substância. Na verdade, todos temos como potencial Potencial. ser humano, ser pessoa, Aham, mas aham. nem todos ainda conseguiu despertar o humano que nos habita. Sim. Nem todos nós conseguiu despertar a laranjeira, entende? Despertar o É oliveiro dessa árvore, a essência do ser humano, né? né? Ah, A gente diz que nós somos pessoa humana porque nós temos um corpo, lembra a forma de é, Aristóteles, que diz, olha, tu é um projeto de ser humano porque a tua forma diz isso. A tua forma não diz que tu é um cachorro, não diz que tu é um rato, diz que tu é um projeto de ser um ser humano. Agora, se tu é ser humano, uma- aí nós temos que olhar para tudo isso que nós estamos estudando para entender, Uhum, uhum. entende? Né? Hoje tem os Therians aí, a pessoa tem uma forma de ser humano, mas está tentando ser um cachorro. Olha, minha querida, não vai dar muito certo isso, porque dentro de ti não é o que tem. Senilismo, isso aí é sociedade líquida na veia, de tipo, pra quê se eu posso ser o que eu quiser? Se eu quiser ser uma borboleta, você, tipo assim. Ou Tudo seja, bem, se amar borboleta, estudar borboleta, ninguém tá problema com isso. Se quiser, ama raposa, vai estudar raposa. Vai lá fazer um estudo científico com a raposa, tá tudo liberado, isso tá liberado. Mas ser, aí já entra em outro lugar. né? A gente não, Não, olha, cada mas é uma como que a gente vai ter Jesus dizia, ainda. né? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, É, né? é mais ou menos isso, né? Viva a sociedade alternativa. Viva. Se a gente não tiver valores, vamos ver onde a gente vai chegar, né? É verdade. Mas, Não muito mas é o longe. primeiro momento da história humana que está havendo uma quebra de valores, onde a revalorização, se podemos falar isso, Pode né, ser. não tem mais um ente ontológico que nos norteia. Ou seja, não tem algo acima de nós que nos norteia. É a primeira vez que o ser humano é o próprio norte. Aí ficamos todos perdidos. Porque ainda somos Hum. projetos de ser humano. Porque ser humano é ir em direção desse Altíssimo. Então, se tu vai pegar, isso a gente falou um pouco, mas só relembrando, quando a gente falou lá de Nietzsche, se tu vai pegar na história da humanidade, toda vez que houve quebras de valores, que Nietzsche vai chamar de transvalorização, essa é a palavra correta, Aham. né? Ou seja, tu perde a importância de determinados valores e começa a construir outros valores, sempre na história tinha um ser ontológico que guiava os valores. Por exemplo, quando Jesus rompe com os valores judeus, mas Sim. ele não tira o norte ontológico. Ainda há Deus como a premissa maior, né, de guiança, né? Se tu pega, por exemplo, Buda, né, que rompe com os valores do hinduísmo, porque estava tudo desnorteado, Ah, Buda, o hinduísmo ele, é muito, faz sentido. Buda, ele tira até Deus da jogada.
né? Buda diz, Aham. o importante é que não é se tu acredita ou não acredita em Deus. Mas ele coloca, né, conceitos que são além do ser humano. Conceitos de iluminação, né, que ele vai chamar de Buda Gaya, Buda Dharma, né, que são dimensões elevadas, né, que estão além da mente, né? Então ele ainda traz os valores dentro de um preceito ontológico, Uhum. né, de algo que transcende o pessoal, né? Então que ainda dá um norte. Então, pode perceber, todas as pessoas que seguem de forma adequada as tradições, né, vai ter esse desenvolvimento moral, ético, de virtudes, porque tem um norte mais elevado, porque esse norte nos leva para uma transformação pessoal, né, para uma transcendência. Agora, quando tu corta esse norte, não tem o que transcender. Então, tu fica perdido em si mesmo, porque não tem referência. A referência vai ser que outro ser humano, tão falível quanto tu. Né? É complicado. Aí é um cego guiando outro cego. É isso, é isso. Então, Eu acho que por isso que quando tu entra dentro de um caminho espiritual nova era e que tem um professor, um mestre ali, só que esse mestre não diz de onde veio, não faz referência ao mestre dele, não faz referência a uma tradição, não faz referência a Deus, é tudo por ele, através dele, corre que é assim. perigoso. Aqui nós estamos falando de uma seita. É, faz sentido. É perigoso porque a gente já tem muito conhecimento social, histórico, muitos filósofos, muita gente muito inteligente que já passou pela Terra. Então a gente tem muito modelo e guia. Se você pegar Né? grandes pessoas, você consegue estudar livros e tudo. Mas e se eu não estudar nada e dormir aqui e falar, puxa, mas na minha cabeça. E aí você começa a criar teorias, o que está liberado. Mas aí você não estuda nada. Aí não tem. É muito raso, a gente é muito raso para fazer, tipo, ai, parece que se eu fizer desse jeito dá certo. Ah, eu fiz isso com meu marido e deu certo, então vou ensinar as pessoas aqui. Tipo, como se, né? Tipo, é complexo, né? É, Sem exatamente. base em nada nem ninguém, só da minha própria bel prazer. É complicado. Vai dar ruim, certeza. Exatamente. Né? Pode, é só a gente ver na história, né? Pode ver pessoas que se colocaram, se mostraram como mestre espiritual, que deu coisa boa, que deu coisa ruim, né? Pega, por exemplo, antigamente pega um Osho da vida. Ah, ele tem ensinamentos interessantes? Tem, mas deu Muita problema, verdade. Jesus deu amado, ele se problema. perdeu lindo. Ele se perdeu. Por quê? Porque ele não tem uma tradição. Ele se auto-intitulou iluminado, e aí ele Nossa, fazia o mas que como. queria, porque não tinha um norte. E aí Não, deu e ele problema. como todo mundo, vai no caminho da verdade, vai no caminho certo, meditação, liberação, o grito e pula, libera e tal. Mas aí o sexo pode ser do jeito que quiser, com quem quiser, aí vira uma. Ele falou, Começa a pra mim perder, me faz bem, pra você deve fazer bem também. Então, né? vamos todo mundo Pega, aqui. pega um João de Deus da vida. Ai, que dó, que tristeza. Se autoproclamou um grande médium, tudo, mas cadê a base? Né? Não, e Porque era, né? O pior que bicho os era. instrutores, os mestres dele, né? Não, é tudo ele por ele mesmo. Se perdeu, Ficou muito perdido, mas muito perdido. né? Nossa. Eu É. vivenciei algo na pele. Toda vez que eu Uhum. perguntava lá pro Ivan, né? Ele não dizia o mestre dele, as referências dele, tudo é tudo a partir dele. Toda vez que eu Hum. tentava trazer algo de fora, ele dava um jeito de não. Tem que ser tudo a partir do meu conhecimento, que é uma forma Ah, tá. fechada dentro daquele mundo, Tá né? endeusado. Exatamente. Aí nós estamos falando de narcisistas, né? É, Agora tu é. vai pegar pessoas que de fato teve, né, se mantiveram no tempo e fizeram uma grande obra, é porque tiveram uma tradição por base. Pega uma Madre Teresa, né, tem toda uma igreja por base, né, uma Sim, faz comunidade, sentido. né? Faz sentido. Pega o Gandhi,
né, da vida, Sim, tem entendi. toda uma comunidade E por Mandela? Mandela tem? Deve ter. Eu nunca estudei. Eu quero estudar um pouco sobre Mandela. tem que estudar para ver as Deve tradições, ter. né? Pega um Divaldo Franco, pega, Ah, né, o incrível. nosso Chiquinho, né? O nosso Francisco, nosso Chico Xavier, opa, fugiu, Sim, né? sim. Eles não É vieram do todo. nada e Faz foram para algum sentido. lugar. Eles tiveram Faz toda sentido. uma base de estudo, de desenvolvimento, Nossa, né? faz sentido, você falou. Eles têm uma Grandes pessoas, tradição a grandes zelar, ícones têm alguma base de estudo. né? Nossa, é uma coisa em comum, né? Eles têm uma Nunca tinha pensado tradição a nisso. zelar. Hoje, Nunca. dentro de mestres atuais, né? E não é botar a mão no fogo, mas eu respeito muito o trabalho dele, não só a nível intelectual, né? De quem? Mas a nível moral e prático, a do Prembabo, por exemplo. Eu já ouvi Mas falar dele. ele é brasileiro, né? Mas ele tem toda uma base na Índia, hindu. Ele faz parte de uma tradição chamada tradição Satya, né? Onde ele tinha, o mestre dele faleceu agora, mas tinha convívio com o mestre dele, que o mestre dele tinha convívio com outro mestre, tem toda uma linhagem, tem uma comunidade que ele precisa zelar por aquela comunidade, né? Os Entendi. ensinamentos daquela comunidade, né? E hoje ele é visto como o único mestre, não o único, mas um dos poucos mestres ocidentais reconhecido como mestre espiritual na Índia, que é muito difícil, né? Agora tá tendo o Maha Kumbh Mela, que é o maior festival espiritual do mundo, né? Lá na Índia, que acontece a cada 12 anos, que é o fechamento de um ciclo, Nossa, né? uau. Para tu ter noção, é numa cidade específica que eu não me lembro o nome agora, né? Mas para tu ter noção, tem todo um tem etapas dentro desse festival de purificação, que é um festival de transcendência, de purificações, tudo. E uma dessas etapas é de tu tomar banho no Rio Ganges, dessa cidade, Aham, uma parte do rio que faz parte desse ritual, tudo, né? Para tu ter entendi. noção a importância desse festival, tá? Mais de 500, presta atenção nesse número, mais de 500 milhões de pessoas se banham no Rio durante Ó. esse um mês de festival. É um mês de festival. Ah, Mais de 2 Brasil inteiros se banham naquele rio em um mês. não comporta. Não comporta. A matemática não fecha. Onde essas pessoas ficam? Dormem um em cima do outro? Né? Tipo assim, onde É fica? A Índia tudo não é tão grande juntinho, assim. amontoado em barracas. Nossa, deve ser uma zona, o caos. Já parece que é um caos sem ninguém Não, ir pra lá. a Índia já é o caos. Tá, sem, não precisa nem ir, já é o caos. Já é o Agora caos. põe mais pessoa on top, vai dar ruim. A infraestrutura não vai aumentar. Não tem estrutura. É É um que estrutura todos, vai Deus por todos. todo mundo iluminado, é simplicidade. Isso aí. E se morrer ali, tá tudo certo, transcendeu. É, É o é melhor bem lugar isso. para morrer. Pegar uma infecção, se você precisar de um hospital numa cidade dessa, você tá. Nossa senhora, pensa, não comporta nada, nem mercado comporta. Se tu morre ali, não tem reencarnação, tu Ah, transcende não, já direto. vai pro Gandhi, já tá no Gandhi ali, já põe ali, né? Já vai, já põe ali na fogueirinha, já vai. Deus do céu, dá um E aí, medinho desse Gandhi, né? Nesse sentido de, não sei, que eles não têm coragem de ir lá pegar a água do Gandhi e fazer um testezinho, porque olha, tanta gente morta que eles põem lá, morreu, é, vai transcender o Gandhi. Meu Deus, pô, mas é amigo. uma. Apesar de tudo isso, porque dá um choque cultural, mas se um É. dia tu e o Caio puderem fazer essa experiência, Ah, não, quero muito pra vale Índia. muito a pena. Se puderem fazer Não, antes de terem o baby ainda, melhor ainda, porque desconstrói muita coisa, assim. Ah, eu fiquei é 5 meses. seguro? É muito É bom. seguro? Oi? Assim, é seguro, tipo, de mexer, as pessoas mexerem, alguma coisa assim? Razoavelmente, ok? Ah, é que tem que. Como é que eu posso dizer assim? É seguro e não é seguro ao mesmo tempo, né? Quando eu fui lá, por exemplo, eu queria ir de trem até um tal lugar. Quando eu chegava ali em Nova Delhi, eu fui da Austrália e de Sydney, né? E aí eu Ah, que legal. cheguei em Nova Delhi
e eu ia para a cidade do irmão da chefe de cozinha que eu trabalhava lá em Sydney. E aí eu disse para ela, eu vou ir de trem, então, vou ver ali para comprar a passagem. Ela disse, não, Liu, não, tu não vai de trem, tu vai ser assaltado Ó, ali, tu vai de ônibus, tu vai ali em tal lugar, daí tu vai comprar tua passagem, tu vai de ônibus. Daí eu falei para ela, tá, mas se eu for de ônibus, eu vi ali que tem muitos acidentes de ônibus. E ela, Liu, não se preocupa. Se tu tiver um bom karma, tu não vai morrer. Não se preocupa. E aí, quem disse que tanto eu na dormi fé, no é na ônibus? Só fé ficava mesmo. pensando, eu tenho um bom karma, eu tenho um mau karma, eu tenho um bom karma. É na fé. Eu penso muito isso. Tipo assim, ó, a galera fala, cai de avião, não sei o quê. Eu falo, ai, gente, se for a hora de morrer, Deus vai. Senão eu vou ser a única que vai sobreviver no avião. É, tem bom Por, karma. né? É bom karma lá, bom karma. É que assim, Nossa, é doido. então isso nos tira o senso de segurança, ainda mais quem mora na Austrália. Eu saí da Austrália, né, eu levei um choque. Deu um choque, deu um choque, deu um choque. Tivesse menos choque se eu tivesse saído do Brasil, né? Sim, sim, porque no Brasil a gente é mais ligeiro. A gente presta atenção, a gente sabe que nem tudo é ok, você vai andar na rua, tudo bem, mas você vai, tipo, não vai pegar o celular de qualquer jeito. Você tem todo um jeito que você já se comporta, porque é normal, a gente se adapta ao lugar, né? Então é uma sociedade ainda muito machista, então se tu vai com um homem, tem muito mais facilidades É lá. melhor, né? E só, Ele- mulher sozinha eu acho que é meio perigoso, né? Só se Eles, ficar no templo, só se for é, para um retiro, ficar num templo, numa bolha ali, né? é, eu encontrei com uma amiga de faculdade lá, que ela vai todo ano praticamente, né? Ah, que E legal. aí foi a primeira vez que foi alguém que conhecia ela e que a gente ficou esses 5 meses fazendo retiro, tudo, tá? A Ah, gente deve ser estava interessantíssimo. Iria. mais junto, assim, né? E aí ela disse, Léo, é impressionante, eu tô acostumado aqui a ficar sozinha quando eu venho para cá, né? Só que agora, tu participando da rotina, do dia a dia junto, eu percebo que as coisas são muito mais fáceis de conseguir. Se Olha, eu porque tem tô a presença sozinho, eu tenho que masculina. ficar na lábia falando, pechinchando muito mais tempo do que quando é tu que fala. Ah, olha só. Mas é uma viagem fantástica. Lógico que é importante ir não como um mochileiro, vamos para ver o que que dá, não, tem que ir com um cronograma, os lugares certinho, porque daí tu aproveita É, melhor. não, meta, eu gostaria, eu adoraria ir para fazer um retiro, tipo assim, não. Aí o Caio, nossa, mas retiro. Eu falei, amor, você fica 10 dias lá passeando, eu vou fazer 10, pelo menos, sei lá, uma semana de retiro. Não, Pô, vale a você tá pena. no lugar mais espiritualizado do mundo. E Você não faz com vai? privada. Ele faz Ah, retiro é? Tá. lá de fevereiro a início de abril. E Rishikesh. Então, eu vou te falar a verdade, o Caio não iria, mas eu conseguiria ir se fosse para um retiro sozinha, tipo assim. Aí eu sei, aí você vai ficar mais no retiro, você vai com a turminha do retiro, você não vai Sim. ficar dando bobeira na rua, imagino, né? Não, vale a Ah, pena. eu não sabia que ele dava retiro, eu vou dar uma pesquisada depois. Da retiro, ele faz viagens para lá também, com grupos, né? Vocês Interessante. ganhando dólar aí fica mais em conta para Ah, você, sim, faz sentido. Pela moeda faz muito sentido. né? Vale a E a pena. Índia daqui também não é tão longe, não é tão, deve ser um avião, talvez só. Né? Foi voo direto, né? Daí eu parei Pegou na duas, China, fica lá. e da China eu fui para a Índia. Tá, tá, tá. E- Vai pra cima. Depende, tá, depende da rota. que eu fui no mais barato que tinha, talvez tenha direto Não, também. Mas tu nem sai do aeroporto. super te entendo. Normal, né? A gente quer pagar o bom preço. É, Ah, vou dar uma mas, olhada. então, isso é. Nossa, a gente viajou total aqui, mas eu acho que é Não, interessante. mas foi lindo. Nossa, Tudo bem. tá? Mas eu acho que é interessante para a gente entender um pouco mais dessa perfeição, ou, né, a nossa predestinação, né, os potenciais do ser humano, né? Acho que isso é interessante. Show de bola. Vamos adiante. Então, 6 critérios sobre a maturidade segundo a ALPA. Então, o primeiro critério, ele vai trazer como critério de maturidade a extensão do sentido de si mesmo. No primeiro momento da infância, a criança está condicionada por um padrão egocêntrico.
tudo está destinado a ela mesma. Claro que se essa fase não amadurecer e ser transcendida, a pessoa se tornará, na fase adulta, uma pessoa egoísta. Então, eu fico muito na dúvida sobre isso. É papel do pai e da mãe tirar a criança do egoísmo, mas com que idade? Porque é normal deles de defesa, não é? Sim, é normal de defesa, então, porque uma pessoa, uma criança que está em desenvolvendo, né, ela está construindo o seu eu, a sua identidade, né? Então, as Uhum. coisas tendem a girar em torno dela, porque ela está se vendo no meio, dentro da realidade. Ela está vendo, ela está descobrindo o seu prazer, descobrindo os seus quereres, descobrindo os seus limites, né? Ela está vendo que ela tem ideias, que ela tem pensamentos, esses pensamentos causam alguma consequência no mundo, né? Então é tudo sobre ela, porque ela está se reconhecendo, né? Daí é papel dos pais, é papel da educação, né? Aos poucos, e ajudando a criança a perceber que existe algo além de si. Então, a criança, dentro do seu desenvolvimento, amadurecimento, ela vai descobrindo o irmãozinho, a irmãzinha, vai descobrindo o pai, a mãe, os primos, né? Vai descobrindo que tem outras pessoas que é importante dividir, que outras pessoas também têm os Que seus a quereres. opinião não é só dela. Exatamente, vai descobrindo os É, coleguinhas, tipo, né? uhum. E isso vai Mas ajudando é a papel criar dos aí. pais desde sempre. Vamos supor, tô dando um exemplo. Porque eles têm uma mania, é meu. Aí você fala assim, não, tá, esse agora é seu, mas ó, a gente tem que compartilhar, ó, a gente pegou uma melancia, um pedaço para cada um, e Isso, sempre minando o papel dos pais de sempre isso. estar tentando tirar ela do egoísmo, ou tipo, ela, porque eu fico muito na dúvida, igual, ela pega um brinquedo, é meu. Coitada, ela não sabe se defender, ela não sabe, ela tem medo que os outros tirem o que pouco que é dela ali, que ela pegou. Mas ao mesmo momento que às vezes é um brinquedo que ela precisa compartilhar, porque às vezes não é nem dela. E aí como que você Sim. tira essa bolha, né? É, a Isabela está nessa fase. É tudo É, dela, né? é Hoje, nossa, muito engraçado. hoje eu cheguei, ela voltou para a creche hoje, né? Voltou às aulas. Uhum. E aí eu fui lá buscar ela, que hoje é só no período da manhã. E aí quando eu cheguei aqui, tava a amiguinha dela, a Pamela e a Amália, brincando ali no pátio. E aí ela queria descer do carro. Descer, 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 Amália, Pamela. E aí eu tirei ela do carro, deixei ela ali, que tava as mães junto, e fui Sim, estacionar. estacionar. Quando eu voltei, ela tava, a Pamela e a Amália estavam ali perto, ela chegou perto de mim e já começou. É meu papai, Pamela, é meu papai, meu papai. Eles fazem, é muito engraçadinho. Meu papai. É bonitinho, mas é E aí, bonitinho. semana passada, a gente estava na praia, né? E aí, até as coisas, até a mesa, até a casa da praia, que é da tia da Tami, era dela, tudo era dela. É de tipo. É porque no childcare, na escolinha, eles têm muito que se defender, eu acho. De tipo assim, tem 5 criancinhas, ele quer o brinquedinho. E ela fala, meu. Quem falar primeiro pegou, sei lá, né? É muito louco isso, né? É uma autopreservação, né? É uma autopreservação. Mas daí a gente começa, né? Por exemplo, às vezes a Pamela traz um brinquedo, dois brinquedos, e a Isabela pega, É. né? A Pamela também está nessa fase do meu, né? E aí, e aí o que que eu digo para Isabela? Olha, tu pode brincar, mas depois nós vamos devolver para a amiguinha É, Pamela, que é dela, esse brinquedo, ela te emprestou. é. E aí ela começa, não, é meu, é meu. Daí eu disse, não, aí, né? Quando a gente terminar de brincar, nós vamos devolver para a Pamela, senão a gente não vai brincar. É dela esse brinquedo. E aí ela olha, tá bom, Senão né? vou perder agora. Daí ela brinca, brinca, e na hora de devolver, eu digo, agora vamos devolver para a Pamela, que a gente precisa entrar. Ela disse, não, é meu, é meu. O que que a gente conversou? Daí ela, tá bom, tá bom. Daí ela vai lá e devolve para a Pamela, né? Então ela ainda está aprendendo. O que impera É um ali argumento, tá é o dentro. meu, mas tu já vai colocando, né, outros conceitos, tu já vai mostrando que não é só isso, né? Então, tu tá criando um espaço para que aos poucos ela vai transcendendo o meu. O problema é É. quando o pai e a mãe legitimam isso e fica Ah, só é em porque volta. é uma linha, eu fiquei na dúvida, tipo assim, eu totalmente entendo a criança de falar meu, eu entendo que ela não consegue ainda se defender, ela ainda não tem voz, não tem argumento de gente, esse aqui é meu e vocês que me respeitem.
Tipo, ela não tem força para isso. E aí a gente adulto às vezes é meio bruto, às vezes arranca da mão, às vezes não conversa, e aí você realmente ultrapassa as fronteiras da criança. E qual que é a E, linha, né, de tipo de conversa, convencimento? Porque o adulto da relação somos nós, teoricamente, né? exatamente. Né? Então, é conversar, né? Até a gente perceber que ela entende algo, quando ela diz, tá bom, né? E aí É depois tu conversa. precisa validar aquela Ela, conversa. o ideal é que saia dela e não que você arranque da mão. O ideal é E, que ela exatamente. ela mesma escolha pelos Às, argumentos que às vezes tu vai ter que arrancar, arrancar, né? É, você tem que ir embora, senão vai ficar até ali até a noite toda. para ela se ligar. Aham, não, você não manda aqui. Eu já conversei, Exatamente. tentei. E filha, agora não vai ter jeito, a mamãe vai ter que tirar de você. Exatamente. Exatamente. Tá, tem um limite, né? Porque senão vai ficar 5 horas ali, não vai dar, né? Também não vai dar, né? Não vai dar. Mas é isso, tu vai plantando essa sementinha, Tá. né? Daí ela vai entregar, às vezes ela não vai querer entregar, É mas tu desde sempre. Eu entendi o papel, porque eu fiquei na dúvida. Tipo, então o papel de tirar a criança do egoísmo é desde sempre. Quando começou, você já vai tentando sempre abrir, entendendo, mas querendo abrir. exatamente, Tá, né? Então, essa capacidade tá. de extensão do sentido de si mesmo é aquilo que a gente conversou na semana passada, que faz parte da faculdade intelectiva, ou seja, aqui nós estamos já indo para os contornos do que é o ser humano, as características universais, que é o próprio do ser humano, né? Que é aquilo que a gente falou da autotranscendência, que é um conceito que o Viktor Frankl elabora bastante, né? Então, quando eu estou fechado nas faculdades vegetativas e sensitivas, eu não tenho essa capacidade de extensão de mim mesmo. Eu fico fechado em mim mesmo, que nem os animais. Os animais estão fechados dentro de si. Eles não conseguem Sim, transcender a si mesmo, né? Ah, eles transcendem, mas isso é um reflexo quando a macaquinha dá leite para o gatinho, entende? Quando o cachorrinho salva o ratinho do meio da rua. Isso é uma questão de sim. sobrevivência, não é uma questão elaborada, entende? Então, é um reflexo, né? Não é uma questão racional que está acontecendo ali, né? Uhum. Então, é importante a gente entender, só o ser humano ele tem essa faculdade de autotranscendência, de estender além de si mesmo, por conta da faculdade da dimensão noológica, que nos leva à consciência, à autotranscendência. Então, aqui a gente vai trazer alguns exercícios para trabalhar esse primeiro critério. Então, uma primeira possibilidade de exercício, né? Agir em relação ao outro como gostaria que agissem com relação a si mesmo. Se eu não agir com o outro como eu gostaria que agissem comigo, significa que eu não sei como eu gostaria que agissem comigo. Logo, não sei quem eu sou, né? Então, isso é muito importante, né? Eu Se... ontem, estudamos essa passagem ontem. Oi? Eu e o Caio estudou essa passagem ontem. A gente faz Evangelho do Lar. Aí tem, no Evangelho tem, né? Caiu essa passagem, né? Então, Eu isso ontem. traz muito desse conceito de a gente perceber o quanto que o outro se conhece e transcende a si mesmo, né? Então, se eu ajo de forma errada com o outro, né? E pergunto para ela, tá, mas tu gostaria que a pessoa agisse assim contigo mesmo? Ela diz que sim, é porque ela não se conhece. Ela está agindo por um reflexo constituído, um masoquismo, um sadismo, né? Tem algum conflito dentro dela que ela quer ser punida e pune, porque isso não é natural da condição humana, né? Ela está dentro de um movimento de vingança ali dentro. Então, aqui nós temos a faculdade vegetativa e sensitiva, algo de sobrevivência e algo de perda de prazer, né? Ou algo, não quero sentir esse desprazer, de repulsa, né? Então, isso é muito importante para a gente avaliar. Ela ainda está presa dentro dela. Ainda é sobre ela, não é sobre o outro.
Uhum. Interessante. Então é interessante esse exercício, né? Quando o interagente vem e fala coisas, né? Ah, porque, né, o meu marido agiu assim, eu agi assim com tal pessoa, né? E a gente pode perguntar, tá, e se essa pessoa agisse dessa forma contigo, como é que seria? Ah, isso, virar a situação para ela, né? Tipo assim, Exatamente, fazer isso do contrário, tipo assim, né? Meio que ao contrário, de tipo, se exatamente. você é dessa mesma maneira que aconteceu, se fosse com você, como você agiria, né? É, Para ela ver que não é gostoso, é uma situação que não é gostosa, que não é, exatamente. que ele às vezes com imaturidade está tentando se defender ou, Né? Né? Então, isso é um ponto importante, né? Para a gente perceber que o outro importa também. O outro tem sentimentos. E às vezes eu e vou pode, precisar olhar para mim primeiro. Ah, eu não gostaria, por causa disso, disso, é, disso. Ah, então eu acho que o outro não é legal. Mas por que que eu estou fazendo isso? Daí a gente começa a aprofundar na questão, né? é, Mas aqui a gente já traz um ponto de perceber que eu preciso transcender a mim mesmo, ou seja, eu preciso transcender as minhas emoções, ao meu pacto sim. de vingança interno, né? Aos meus quereres de machucar. Opa, não é assim que Você tá funciona. machucado, você quer machucar, né? Aí É, é primitivo, né? isso é É vingança. imaturidade, Vingança, maturidade. né? Então ainda eu não sei quem eu sou, eu não estou conseguindo revelar quem eu sou. Tem alguma coisa que está me sufocando aqui que machucando o outro ou agindo dessa forma eu consigo extravasar alguma coisa. Aham. Então eu preciso olhar para isso. Sempre a gente vai cair em algum ponto onde o nosso ser está sufocado. A nossa essência não está conseguindo se manifestar. Então, um outro exercício dentro desse primeiro critério, a gente pode convidar a pessoa a cultivar experiências de integração a outros grupos, né? Porque a gente não pode ficar preso somente no mundo da família, nas paredes do quarto, aos amigos de infância. É preciso aprender a se integrar em grupos heterogêneos. Porque família, parede do quarto, amigos de infância, normalmente já se criou vícios de linguagem, de olhar para o mundo, né? Ou seja, as tuas crenças e valores estão muito mesclados dentro do universo da família, de amigos que é de longa data, né? E aí a gente não se desafia a ir ao encontro de pessoas que é totalmente diferente de nós. Então, Verdade. isso, por vezes, me dificulta de sair daquele individualismo, daquele egocentrismo, porque eu não preciso travar valores com valores diferentes. Eu não preciso ter que me colocar numa situação onde que eu preciso ir além de mim e dar vazão para o outro, né? Aham, aham, faz todo sentido, porque às vezes na sua família a sua régua é muito pequena, né? A comparação, o núcleo, e aí aquilo ali é o que eles acreditam mesmo que você não acredite, aí você, se você sai fora daquilo, você acha que você tá errado e tudo. Então, quando você sai mesmo, desconecta, você tem a possibilidade de ver outros caminhos, outras coisas, outra Exato. cultura, outro. Aham, e Né? Por isso que faz- quando a pessoa sai de casa, né, muitas vezes gera conflitos, né? Porque tu sai mesmo, porque tu tem que ah, enfrentar o isso, mundo, verdade, desprender das verdade, crenças e hábitos familiares. verdade, É verdade, é muito engraçado. é verdade. Quando eu saí de casa, né, eu descobri duas coisas. Me conta. Eu vi duas coisas. Uma, eu não sei se tu já teve essa impressão quando tu foi para a Austrália, tu passou a perceber o sotaque das pessoas da tua cidade. Que quando Aham. tu estava na tua cidade, tu não percebia esse sotaque. Não, era normal. É normal, todo mundo fala assim, Todo mundo fala assim. É. Aqui, né? vixe Maria, a gente tem sotaque de tudo. Sotaque de tudo.
E aí, às vezes, a gente tenta honrar o nosso sotaque, e é muito louco, né? Porque às vezes a gente até puxa um pouco mais pra falar assim, não, mas eu tenho origem aqui. É muito engraçado. Aí você conversa com o pessoal da Bahia e você fala, caraca, um sotaque diferente. Aham, Gaúcho tem outro sotaque, pessoa do Rio tem outro sotaque. E é muito, muito louco, porque é o que você falou, a gente não percebia. é. Mas é muita coisa, na verdade, né? Quando você sai Então, da sua zona de conforto, vai morar. Acredito que até morar sozinho e na mesma cidade com outros amigos, com outra cabeça, já fez uma diferença gigante. Não, às vezes eu, morando na casa dos meus pais, não sabia nem que gostava de comer o que eu não gostava. né? Porque eu comi o que tinha. Minha mãe sempre falou: a gente come o que tem. Se odeia o suco, vai comer o suco ou água. Não vai fazer um suco específico para você. Se está em comunidade aqui, você que lute. E faz sentido para a comunidade. Para a comunidade, você Uhum. precisa comer o que tem. Não tem como ser, eu desejo morango e não tá na época. Não tem como. Aí quando você vai morar sozinho, você fala assim, cara, eu gosto disso. Ah, isso aqui eu nem gosto. Eu comia lá em casa, mas nossa, negócio ruim. E aí você vai abrindo tantas coisas que é muito legal. Exatamente. Né? E o segundo ponto que eu percebi era eu vi uma mãe que eu não via antes, Ah, isso é lindo. né? Foi quando eu tirei a minha É, mãe do pedestal, por exemplo. é, Né? E aí, é. aí eu comecei o meu processo de terapia com a mãe, porque antes o meu processo de terapia era só com meu pai, porque eu não morava com meu pai. Então eu via um pai Ah, diferente, e no todo. Ah, ok. né? E Ok. aí quando Ah, eu me afastei da minha mãe, fui morar em Santa Catarina, eu vi uma outra mãe, sim, né? sim. Opa, que é isso? Mas para tu ver o quanto que os nossos olhos se habituam. E Muito, mas condicionado, parece, sei lá. a A gente não gente quer ver percebe, o é que a gente quer ver. invisível, literalmente. Você quer ver o que você quer ver. Oi? É isso. Eu quero ver o que eu quero ver. É mais gostoso ver meu pai bonzinho, é mais gostoso. Às vezes a É. gente Mas tu neutraliza quer coisas. ver porque tu não consegue ver outra coisa, tu não tem a opção de ver outra coisa, Não. É. entende? Porque Aham. tá invisível. Aquilo ali não é conhecido a ti. Tem uma teoria, eu não me lembro o nome da teoria, mas foi passado num documentário, que eu também não me lembro o nome do documentário, é um documentário muito antigo. Aham. Eu lembrei agora da época da faculdade, que eles falam, né, por exemplo, os índios aqui no Brasil, quando estavam chegando as caravelas, eles não conseguiam ver as caravelas, porque eles não tinham esse conceito na imaginação deles. As Ah, caravelas eram invisíveis a eles. Eles só conseguiram ver as caravelas quando as caravelas se apresentaram praticamente na frente deles. é Mas porque eles não, algo nunca. eles não conseguiram prever a chegada das caravelas ao longe, porque aquilo ali não Uhum. chamava a atenção deles. Não que eles não pudessem ver, mas é que não chamava atenção, é como se aquilo fosse invisível, Aham. Aham. entende? E é a mesma coisa que acontece nisso. Quando a gente fica muito preso dentro de uma realidade, tu não consegue enxergar o que está fora, e não porque tu não tem opção de enxergar, porque aquilo ali não faz parte da tua realidade. Não tem como tu Sim. enxergar. Então, às vezes, tu precisa se distanciar para tu conseguir se perceber numa Para nova. enxergar o todo, né? É como se o objeto estivesse muito perto de você e você olhasse o objeto assim, né? E aí, quando distancia, você fala, era um copo. Ah, nossa, é esse aqui. E aí você consegue olhar o todo e todas as formas e as nuances, o bom e o ruim, porque a gente é misturado do bom e do ruim, a gente tem aspectos maravilhosos e aspectos difíceis. E faz Exatamente. parte, nossos pais também, mas às vezes a gente idealiza, né? Fica mais, né? Né? E aqui é uma das premissas do porquê que a terapia dá certo. Porque nós, como terapeutas, somos esse contraponto. Nós somos o que Ah, está fora da bolha e vou confrontar a bolha. é. Aham, E nesse confronto, a pessoa vai ter que sair da bolha para criar uma síntese, para criar um novo olhar. Né? Então, o processo essa, terapêutico ele ajuda nesse amadurecimento da autotranscendência, da autoconsciência, da reflexão, que são potencialidades humanas não desenvolvidas na pessoa que chega no nosso consultório. São poucos que chegam com capacidade de autotranscendência, com capacidade de ah, sim. refletir, de olhar de forma ampla, né?
Faz E a- sentido. e aqui que está a nossa magia. É isso que eu acho muito interessante do processo terapêutico, né? E o terapeuta, ele, né, isso é uma arte, né? Tu Eu, fazer o outro sair da casinha, da... aham, né? Quebrar a bolha e conseguir se encontrar, se entender, seguir um outro caminho, porque tá vencendo, né? Algumas batalhas. É muito bonito mesmo. Eu acho que é o único caminho, na verdade. Eu acho que o ser humano não tem como, eu quero acabar com a pobreza, com não sei o quê. É tratamento psicológico, vamos ver. É, não adianta, é uma construção, né, de saber quem você é, de se valorizar, de buscar algo que faz sentido. É tanta coisa, né? Muito interessante. né? Exatamente. Então, esse exercício é interessante para desenvolver essas questões. Outro exercício é cultivar a sensibilidade com relação às necessidades das outras pessoas, né? Então, por exemplo, tu tá ali trabalhando com um casal, uma pessoa que percebe que está com algumas dificuldades na relação. Isso é um exercício bem interessante né, de se trabalhar, né? De ver, tá, mas o que que é importante para o teu marido? Né? Às vezes é um casamento que está um pouco já enfraquecido, né? Adoecido, que eles precisam dar uma repaginada. E aí a gente precisa olhar para o outro, né? Então é interessante perguntar as necessidades do marido, as necessidades da esposa, o que que é importante um para o outro, de que forma eu posso, né, ir ao encontro dessas necessidades, daquilo que é importante, né, de me antecipar ao outro, Porque né? se ela falar em voz alta quais são as importâncias do marido e quais são as coisas que ela valoriza, ela consegue se expressar e se falar, nossa, eu queria tanto que você fizesse mais isso. Eu queria tanto que você me desse mais mamão e não abacaxi. Eu queria tanto que você fizesse. Porque aí, senão a gente nem sabe o que pedir. Vai colher qualquer coisa, uma salada de fruta, mas eu só queria manga. Ah, mas vai ter salada de fruta porque eu não sei, nem você sabe, ninguém sabe. E aí, quando você vai dando clareza, né, a pessoa consegue até falar, verbalizar, né? Oh, mas Né? eu tô querendo mais isso, eu tô querendo mais assim. Faz todo Exatamente. sentido. E Faz aí todo tu pode sentido. perguntar, e tu conhece as necessidades do teu marido? Não, não conheço. Daí dela pode Aham. falar, não conheço, e não fala. E aí tu pode rebater. Ah, ok. Mas será que tu não pode perguntar? Será que tu não pode se interessar, né, pelo aquilo que é importante? Trazer as crenças, daí a pessoa vai falar sobre aquilo que está dentro dela. Daí abre Aham. espaço para isso, né? Do por que que não? Por que que eu não posso ir na direção dele? O que está acontecendo, né? Faz sentido? Isso é Faz todo bem sentido. interessante. E isso para tudo, para todo o resto também, né? Não só para casar. Aham. Aplica para várias coisas. Aplica para várias coisas. Até no trabalho aplica. Oi? Até no trabalho. O É, chefe não tá contente, não tá? Vai lá. Quais são as coisas que eu deveria fazer que eu não tô fazendo? O que que você acha que eu posso melhorar? Porque eu tô percebendo que você não tá muito feliz com o meu trabalho. O que que eu posso melhorar, né? E aí isso aí vai para todo lado. exatamente, né? Então, outro exercício do primeiro critério, né? Esse mais para quem tem fé, né? É buscar um caminho espiritual, buscar fazer parte de um grupo religioso, né? Que isso também vai ajudar a transcender a si, não só pelo grupo, né, em si, pelo convívio com o grupo, né, a construção de comunidade, de senso de comunidade, né, mas também a questão da própria fé em si, né, que transcende a si mesmo, né, fé em algo mais elevado, as práticas de orações, né, então isso é bem interessante também. E aí nós entramos no segundo critério. São 6 critérios, tá? Então vamos falar um pouquinho, vamos terminar o segundo critério, daí a gente finaliza por hoje. Aham, aham. Então, o segundo critério, segundo Alport, a pessoa madura é capaz de uma grande intimidade em sua capacidade de amar, seja na vida familiar, seja numa profunda amizade. Foge das murmurações, ou seja, foge das picuinhas, das lamentações, das fofocas, né? E se abstém de intromissões e de toda tentativa de dominar os demais. Então, se abstém de ficar se intrometendo na vida do outro,
né? De ficar querendo saber sobre a vida dos outros se não é chamado, né? E de dominar os outros. Tem em suas relações um certo desprendimento que o faz respeitar e apreciar a condição humana e todas as pessoas. Esse tipo de relação emocional pode ser chamada de simpatia. Aqui é importante porque às vezes a gente pensa, nós somos uma pessoa madura, independente, livres, né? Então eu tenho um desprendimento em relação ao outro, né? Isso pode se tornar uma armadilha, onde eu não consiga conviver com o outro, né? Porque se eu conviver com o outro, eu vou me sentir preso novamente, eu vou sentir podado a minha liberdade, né? Na verdade, isso aí é por conta de alguma experiência ruim que a pessoa teve e não elaborou isso. E descobriu nessa suposta independência de se isolar, né? Um meio de se sentir bem de novo, né? Só que isso vai trazer problemas a longo prazo, né? Porque daí não é só com um relacionamento conjugal, mas isso vai atrapalhar amizades, trabalho, né? E todo o resto. Mas a gente precisa, esse desprendimento é no sentido de que eu preciso me conhecer, né? Voltando à premissa básica lá que a Alport falou. Eu preciso ter um autoconhecimento, de trabalhar as minhas carências, porque é nesse sentido de desprendimento. Porque uma pessoa carente, ela vai dependente ao outro, onde o outro precisa, né, suprir as suas carências. Então, tu não vai em direção ao outro, né, indo para o outro, tu vai em direção ao outro para si mesmo. Aí vai dar problema. Então, é esse sentido de desprendimento. Não que nós nos tornamos independentes, nós somos seres interdependentes. E um relacionamento é assim também. Tu não é independente do outro, a gente interdepende numa relação, né? Nós estamos ali para Uhum. se ajudarem, né? Mas eu não Sim, estou ali para tu vai trabalhar para mim. Tu vai ter que suprir tudo que eu pedi, né? é. Isso é uma pessoa imatura. Então é esse nível de desprendimento, é um desprendimento em relação às minhas carências. Porque se eu não tiver maduro diante das minhas carências, aí eu vou querer dominar o outro. Aí eu vou me intrometer. Aí eu vou ficar nas murmurações, Sim. né? E ali no início, quando a pessoa fala, né, quando o Alport fala da pessoa madura é capaz de grande intimidade em sua capacidade de amar, seja na família, seja em amizades, é porque essa profundidade diz respeito à capacidade do primeiro critério, de autotranscendência. Porque se eu fico fechado em mim mesmo, num egocentrismo, eu não consigo aprofundar relações. Entende? Porque eu não me entrego ao outro. E a profundidade se dá na entrega, na cumplicidade, na confiança, Uhum. né? Então, esse é o segundo critério para a gente observar numa pessoa madura, né? A pessoa perfeita vai ter todos esses critérios, né? Lógico que dentro do nosso processo de amadurecimento, a gente vai perceber que algum critério bate mais em mim. Opa, aqui eu preciso cuidar mais, né? Ou alguma característica de algum critério, não o critério todo, né? Vai chamar mais a minha atenção. Então é interessante a gente observar, né? Esses Sim, critérios. sim. Lembrando que aqui nós estamos falando do universal, mas perceba que é nesses critérios que o individual pode se mostrar. Sim. Então, alguns exercícios para o segundo critério, né? Evitar a todo custo se queixar, reclamar, fazer críticas e sarcasmos. Esses são os piores venenos das relações íntimas, né? Então, se a pessoa traz alguma questão de problemas de relacionamento, seja conjugal, amizade, trabalho, né? Observa a forma que ela fica falando do seu cônjuge, dos seus amigos,
né, do ambiente de trabalho, se é uma pessoa que só se queixa do outro, só faz crítica, só reclama, mas ela também não faz nada para tentar mudar. É só o outro, só o outro, só o outro. Então, essas queixas, essas reclamações, essas críticas, só vai alimentando esse veneno de ser vítima. Ela vai só se tornando cada vez mais vítima disso. Então, todo o processo de mudança e melhora tá, é responsabilidade do outro, nunca é dela. Que nenhuma interagente minha, ela sempre traz a pessoa tóxica, é tóxica, relação tóxica, não sei o quê, e tóxica, blá, 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 né? E aí ela tava mal, é uma pessoa que acaba se isolando, né? Ah. Então ela estava mal porque ela ia passar o Natal sozinha. Ela mora em Oh. outro país, a Ah. família dela é do Brasil. Ela ia passar o Natal sozinha porque ela se vê isolada. Ela se bota nessa situação. E aí ela falou: Ah, até recebi um convite de uma amiga minha para passar lá com ela, o marido e os filhos. Eu, que legal, por que tu não vai? E ela, porque eles são um casal tóxico. Né? Ai, ai, ai. E aí eu não me lembro qual foi o pulo do gato Qual que é o critério? que, 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 eu, que eu trouxe Buscando. para ela. Mas será mesmo? Ah, não, tá. Pulo do gato foi que eu disse, então tenta, né, fazer alguma coisa que é importante para ti no dia do Natal, né, tudo, né? E aí no fim ela foi, ela aceitou o convite. E ela trouxe Aham. na próxima consulta, eu perguntei, aí, como é que foi o Natal, tudo, o que que tu fez, né, para lidar com o sentimento que tu tava? E ela disse, não, eu acabei indo lá na casa do casal de amigos que eu te comentei. E eu falei, eu pensei que tu não ia ir, porque eles são tóxicos, não sei o quê. E ela disse, eu fui lá até que não era, até que tava legal, foi bem divertido, tudo, né? E aí eu perguntei para ela, já percebeu que essa palavra tóxico, tu fala muito, tu traz muito essa palavra, de onde que vem essa palavra? Né? Porque que nós temos um vício de linguagem, é uma forma que tu enxerga o outro e que te atrapalha. E aí ela trouxe as Uhum. questões da mãe dela, tudo, que também via as coisas assim, né? É um hábito familiar. É um hábito familiar, né? E isso está Hum. isolando ela, porque ela acaba se fixando nisso. É porque ninguém é perfeito. Ninguém é Ela perfeito, tá buscando perfeição no outro, ela né? criou um biotipo de amizade perfeita, aquela que É, só fala bem, que só te trata do jeito que você gostaria de ser tratado, é um biotipo, que não exatamente, existe, né? exatamente. Vai atuar com esse papel que ela espera, né? Faz sentido. E é o que eu estou Então todo mundo trabalhando vira com ela agora. Oi? todo mundo vira tóxico porque todo mundo tem defeito. É. E é o que eu estou trabalhando com ela para aos poucos ir chegando nesse ponto, é de ela perceber a imperfeição dela. É. Ah, boa. É, melhor caminho. Você sendo imperfeito, os outros também são e tá tudo igual. E tá bom. Né? É. A questão da Então, humildade, que a gente sim, conversou sim. anteriormente. Fez total sentido. Né? Fez total Como sentido. ela não se vê imperfeita, ela não consegue ver a imperfeição do outro, aceitar a imperfeição. Aí fica complicado. É, não é fácil. Não. Outro exercício interessante também é observar as características das relações e como elas influenciam na minha maneira de agir e como eu consigo expressar amor para com o outro. Ponto é observar as influências das relações que eu tô, como é que o meu trabalho me influencia, como é que as minhas amizades me influenciam, como é que, né, o meu casamento me influencia, a minha família me influencia, né? O que que eu preciso melhorar diante dessas influências? O que que eu trago de positivo dessas influências, né? Isso é importante. E de que forma eu expresso o amor para com o outro, que normalmente está relacionado a essas influências, né? Então, será que eu só fico repetindo um padrão? Então, é tomar lá da cá, se lá no trabalho alguém é ríspido comigo, eu vou ser ríspido. Se alguém é amoroso, então eu sou amoroso. Se alguém é assim, então eu sou assim. Opa, não. Isso não condiz com uma pessoa madura. Porque uma pessoa madura tem valores próprios, tem um comportamento desprendido de reações de carências.
Então, não é porque o outro me tratou de rispidamente, não é por causa disso que eu vou tratar ele com falta de educação. É como Jesus disse, ofereça a outra face. Mas aqui tem um duplo sentido nisso. Tem o sentido literal e tem o sentido esotérico, né? Tem o sentido exotérico, que é o literal, né? Então, se o inimigo te der um tapa numa face, ofereça outra face. E tem o sentido esotérico, que é um sentido mais profundo, que é oferecer a outra face da verdade, né? Aham, Então, que se é a mais relacionado pessoa com essa. age com rispidez, tu age com amor, porque tu está Aham, não ser outra espelho, né? forma de agir. É, não ser espelho, ser você mesmo e a outra face como Exatamente. Então, sair tratar com desse amor, ponto de respeito, com espelho, os seus valores. que é o que esse exercício, né, nos proporciona. Aham. Se for para espelhar, espelha aquilo que é positivo, né? Ah, tá. Tá. Nesse sentido, sim. Que é positivo, né? É bom Tá replicar. tudo bem. Então, agora a gente chega no terceiro critério, daí a gente para por hoje. Porque uma marmita e trabalhar. É, e eu vou atender, sigo aqui na finalização do trabalho de hoje, Não, maravilha, Léo. certo? Obrigada. Próxima aula estamos juntos. Com Então, o tá, a computador próxima sem aula a tela gente embaçada, finaliza. porque coitado de você, minha tela está horrível hoje. Não, tranquilo. Bom Está que muito deu para ruim. se ver, deu para conversar, é o que importa. Sim, sim. Então, na próxima Mas, aula a gente finaliza essa questão dos critérios e na outra a gente entra na parte individual, né? Que daí é que nós ah, vamos falar de vocação, né? De profissão também, tá? que interessante. Né? Porque daí a gente vai para laranja, não ser só laranjeira, né? Quer dizer, não Aham. a Não ser só árvore, árvore, nós vamos para não ser laranjeira, árvore. né? Aham. Qual Aí é árvore individual. que é? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Tchau, Então, Léo. se Obrigada, cuida. viu? Boa Boa semana. noite. Bom Valeu, tchau, trabalho. tchau. Tchau.